Fala galera, beleza? Espero que todos estejam bem, tá? Me chamo Sidney Siqueira, se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vindo. A ideia desse canal é a gente compartilhar conhecimento sobre Microsoft Fabric e outras tecnologias Microsoft, assim como Synapse Analytics. Legal? Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as diferenças entre o Lake House e o Data Warehouse, quais são as características, quais são os approaches de cada um. Legal? Então, espero que vocês gostem, pessoal. Beleza? Antes da gente começar esse vídeo, eu peço que vocês soltem um like aí, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem isso com os amigos de vocês, compartilhem esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e a gente consiga atingir muito mais gente aí com esse conteúdo que é gratuito. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo que a gente tem bastante coisa interessante para compartilhar com vocês. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Quais são as características, né, do Lake House, quais são as características do Data Warehouse? Existem alguns conceitos de Lake House, basicamente ele traz algumas features, né, vinda lá de trás do Data Lake e combinam essas features com o Data Warehouse, então esse é um conceito bem moderno que está muito utilizados nas empresas do dia a dia. Basicamente, você tem uma capacidade de fazer transações em cima de dados que estão dentro do storage, né? E isso quem traz essa habilidade é o Delta Lake. E já no Data Warehouse, a gente tem o conceito de ser um ambiente transacional, onde a gente consegue fazer transações, onde a gente consegue criar as nossas dimensões, as nossas fatos e que a gente transacione as informações ali. E cada um deles existe um use case específico, né? Então, o Lake House é mais utilizado ali por engenheiros de dados, cientistas de dados, né? Já o Data Warehouse ele é mais utilizado ali por developers, é mais utilizado ali por engenheiros de SQL, né? A questão de volumetria de dados, os dois atendem muito bem. Tipos de dados, tá, pessoal? Dentro do Lake House a gente trabalha com o formato Delta e agora aqui no Data Warehouse a gente também trabalha no formato Delta, né? Então, esse é um ponto muito interessante. Quanto às habilidades, quanto às habilidades, quem trabalha com Lake House, galera, geralmente ele trabalha com Spark, trabalha com Scala, PySpark, R. E aí, quando a gente vai para o Data Warehouse, os engenheiros trabalham mais com SQL, beleza? Então, esse é um ponto muito interessante. Spark e TSQL no Lake House também, quando eu falo de leituras de dados, e dentro do Data Warehouse a gente trabalha mais com TSQL, beleza? Então, vindo aqui para a parte prática, pessoal, o que, que a gente tem aqui? Eu deixei filtrado aqui todos os meus artefatos do Microsoft Fabric, e aí eu tenho aqui o Data Warehouse, que ele possui esse iconezinho aqui, tá, pessoal? Esse iconezinho aqui, e a gente tem o Lake House, beleza? E aí de cara a gente já consegue ver uma diferença interessante aqui. Quando eu crio um Data Warehouse, né, basicamente eu digo qual que é o nome desse Data Warehouse, ele não cria um endpoint por debaixo dos panos. Por que ele não cria um endpoint por debaixo dos panos? Porque isso é natural do Data Warehouse. A única coisa que ele vai criar para mim é o meu modelo semântico, basicamente para ele ter uma visão dos meus dados que estão no formato Delta para a camada de Power BI, beleza? Quando a gente vem para a estrutura de Lake House, como vocês podem perceber aqui, ele já cria dois artefatos diferentes. O primeiro é o modelo semântico, né, para executar o mesmo papel que eu acabei de explicar no Data Warehouse, e ele cria também um endpoint aqui de SQL. Para quê? Para que os engenheiros que estão trabalhando na camada de Lake House consigam consultar os dados utilizando o SQL também. Mas na hora de escrever os dados dentro do Lakehouse, ele só consegue escrever os dados utilizando o Spark, tá? Aqui a gente já entra com uma outra diferença interessante. Dentro do Data Warehouse, eu escrevo o dado utilizando o TSQL e esse dado eu também consigo fazer transações com esse cara. Já no Lakehouse, a gente não faz transações, tá? A gente tem o overwrite, a gente tem um append, que são os modos utilizados pelo Spark. Esse é um ponto muito interessante. Então, lembrando, o SQL endpoint do Lakehouse ele é apenas de leitura, Data Warehouse, o endpoint do Data Warehouse ele é de escrita e leitura utilizando o SQL, tá? Quando a gente fala na camada de ingestão de dados para dentro desses ambientes, a gente vai ter ali
para o Lakehouse, eu consigo ingerir dados com Spark, eu consigo ingerir dados com pipelines, eu consigo ingerir dados com data flows e também consigo fazer a ingestão de dados com shortcuts. Beleza? Já na parte de Data Warehouse, eu consigo fazer ingestão de dados utilizando SQL, eu consigo utilizar ingestão de dados com pipelines e com Data Flow também. Quando eu venho para o Lakehouse, a gente tem um conceito de arquitetura medalhão, que foi uma arquitetura, um conceito desenvolvido lá pela Databricks, onde a gente divide as nossas camadas ali em 3 medalhas, vamos dizer assim. Né? Eu tenho a camada bronze, onde eu jogo os meus dados brutos, eu tenho a minha camada silver, onde eu já aplico um tratamento na informação ali e eu já deixo o dado um pouco mais refinado, e a gente tem uma camada gold, no qual a gente já coloca os dados ali prontos para ingestão do negócio. Tá? Essa estrutura recomendada para Lakehouse. Eu falei em gestão do negócio, mas basicamente eu quis dizer para servir ao negócio. Beleza? E aí, quando a gente vai para o Data Warehouse, a gente trabalha mais na camada analítica, assim como a gente trabalhava lá atrás no SQL Server. Então, eu trabalho ali com tabelas, eu trabalho com views, eu trabalho com as minhas dimensões e fatos. Lembrando, pessoal, existem use cases quando você trabalha na arquitetura medalhão para que você deposite o seu dado dentro do Data Warehouse na camada Gold. Por que esse use case? Basicamente para quando você quer trabalhar com SQL, quando você quer granularizar o seu acesso, o acesso ao dado, aplicar features como, por exemplo, o Row Level Security. Então, esse tipo de feature, ele é aplicado na engine do SQL, diferentemente do Lakehouse. Beleza? Então, esse aqui é um ponto interessante. Lembrando, galera, essas duas engines, elas se combinam. Eu consigo acessar dados do Lakehouse dentro do meu Data Warehouse por meio dos shortcuts, né? Lembrando, quando eu acesso essa estrutura precisa estar dentro no formato de tabelas, né? Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui um dos meus Lakehouse, ele vai carregar o endpoint aqui, né? Então, vocês percebam que eu já tenho algumas tabelas já criadas, a gente já consegue ver aqui que a gente tem o formato Delta, beleza? Então, por exemplo, eu posso vir aqui nesse cara, rodar um script, né? Spark, para quê? Para que eu escreva dentro das minhas tabelas, beleza? Mas se eu quiser utilizar SQL, o endpoint de SQL, aqui no canto superior esquerdo, a gente vai ter um modo de SQL Analytics Endpoint. Então, eu clico nesse cara e aqui eu vou trabalhar SQL para que eu consiga fazer as minhas queries analíticas, beleza? Utilizando o TSQL para um padrão de um usuário de negócio, beleza? Então, por exemplo, eu vou rodar uma query aqui bem simples, eu vou dar um select top aqui na minha tabela, né, do Lakehouse, né, então percebam que eu estou dentro do Lakehouse, mas quando eu utilizo o SQL Endpoint, ele me dá uma visãozinha aqui de Data Warehouse, então isso é bem interessante. Quando eu rodo a minha query aqui, pessoal, estou rodando a minha query no Lakehouse, beleza, ele usa a engine do banco de dados por debaixo dos panos, a engine do SQL por debaixo dos panos, e um ponto interessante é que, se eu for criar uma tabela aqui com um comando muito simples que a gente costuma usar, que é chamado setas, eu vou utilizar aqui o create table, vou chamar esse cara aqui de dimensão DBO, dimensão city, vou chamar esse cara aqui de teste, ó, e aí eu vou dar um create table as select, e eu estou dentro do Data Warehouse, do Lakehouse, quando eu rodo o meu comando aqui, esse cara tem que falhar. Por quê? Porque esse comando não é permitido dentro do Lakehouse. Ao contrário, quando eu estou dentro do Data Warehouse, né? Então, se eu vim aqui dentro dessa opção, eu consigo acessar outros Data Warehouse dentro desse mesmo workspace, né? Então, vou acessar esse meu Data Warehouse aqui, vou clicar aqui para avançar rapidamente, e aí eu tenho o meu Lakehouse e o meu Data Warehouse, é onde eu consigo fazer o cross database, cross join, né? Cross join não, desculpa. A cross warehouse query, legal? Então aqui eu abri a visão do meu Data Warehouse, eu vou ter aqui as minhas tabelas, né? Lembrando, lá no Lakehouse eu não tenho esquemas, eu não seto o esquema DBO, WWI, qualquer esquema que você queira criar, tá? Por quê? Porque o Spark não trabalha com esquemas, legal? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui a minha ordem de vendas, eu vou fazer uma nova query aqui nesse cara. Então, ele já está trazendo o meu dado aqui rapidamente, isso aqui é interessante. E aí, se eu quiser
criar uma tabela aqui dentro desse Data Warehouse, né? Create, Table, DBO Sales, beleza? Vou colocar aqui um underline test e vou colocar create table as select. Legal? Então, quando eu rodo esse comando, e um ponto mais interessante aqui também, galera, é que você não tem a visão em qual database que você está aqui, né? Diferente do SQL, onde você clica lá e tudo mais. Deixa eu só subir aqui, deu um erro. Uma política externa, tal. Tá, eu acho que ele ainda tá pensando que eu estou dentro do Lake House, né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu criar aqui. Deixa eu fechar aqui essa minha query. Por algum motivo ele não está deixando eu criar aqui. Vamos ver. Deixa eu rodar uma outra query aqui. Vou copiar a minha query aqui para cá. Deixa eu ver se eu não errei a create table, test, select top. Deixa eu ver aqui um ponto. É porque ele está entendendo que eu estou dentro do Lake House. Mas legal, galera, sem problema. Já eu vou mostrar isso aqui funcionando para vocês na prática, tá? E aí um ponto interessante, galera, é que eu consigo fazer cross-query entre ambos, né? Então, se eu acessar aqui o meu Data Warehouse, por algum motivo, deixa eu só mudar uma coisa aqui. Deixa eu acessar aqui o meu Workspace rapidamente. Eu vou acessar o meu Data Warehouse. E aí ele traz para aquela mesma visão, né, pessoal? Agora, se eu mudar aqui uma nova query, provavelmente ele tem que me deixar criar essa tabela aqui, tá? Vamos ver se estiver dando algum erro. Espero que não dê agora. Beleza, criou a tabela, tá? Um ponto interessante. Então, é porque dentro da visão do Lake House, eu não consigo criar tabelas com o Data Warehouse, né? Então, a gente acabou de ver isso aqui na prática. Bacana? Então, pessoal, essas aqui são algumas diferenças rápidas que eu queria trazer para vocês sobre o Lake House e sobre o Data Warehouse. Tem uma documentação da Microsoft bem interessante que ela fala quando escolher o melhor approach de engine, né, para você processar suas informações. Se você quer trabalhar com Lake House, geralmente utiliza o Data Engineering. Se você quer trabalhar com Data Warehouse, geralmente você utiliza aqui a stack de Data Warehouse, né? Lembrando, isso aqui são baseados em personas, beleza? Então, outro ponto interessante aqui que eu esqueci de mencionar é que ambos as APIs armazenam dados dentro do OneLake no formato Delta, tá? Por quê? Porque isso aqui é um padrão do Microsoft Fabric. E é um outro ponto interessante que eu acabei esquecendo de comentar com vocês, galera, é que dentro daqui do meu Warehouse eu também consigo acessar um conteúdo do Lake House. Se esse conteúdo ele estiver, deixa eu abrir ele aqui, se esse conteúdo ele estiver por meio de shortcuts, ó, deixa eu abrir aqui o meu Lake House, só um segundo, deixa eu só, tá vendo? Estou dentro do meu Lake House. Se eu tiver um shortcut dentro desse Lake House, por exemplo, deixa eu só voltar aqui na minha tela, só para eu ver o nome da minha tabela lá, que é um Lake House. Dimensão Customer 1, deixa eu ver se esse cara está funcionando. Não, por algum motivo eu excluí. Deixa eu criar um novo shortcut aqui. Deixa eu pegar um shortcut para dentro do meu OneLake mesmo. Deixa eu só filtrar esse cara aqui para... Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha, eu quero pegar esse cara. Aqui eu vou vir dentro das minhas tabelas, né? Lá dentro daquele próprio esquema, ó, vou pegar um outro esquema aqui só para exemplificar isso aqui para vocês, tá? Eu estou dentro do próprio Data Warehouse, criando um shortcut lá para o meu Lake House, beleza? Ó, ele criou um shortcut aqui, ó. Legal? Então, se eu voltar para a minha engine de Data Warehouse, deixa eu fechar esses caras aqui, só para não me bagunçar aqui a tela. Ó, eu estou dentro da minha engine de Data Warehouse, né? Então, se eu der um refresh aqui nas tabelas, ele apareceu a tabela que eu criei no shortcut. Então, a tabela para dentro do Data Warehouse, olha que interessante. Eu consigo fazer uma query nessa tabela bem simples, eu consigo fazer um join entre esses dois bancos de dados também. E olha
interoperabilidade desses dois ambientes. Legal? Então, galera, a ideia aqui era só tentar desmistificar um pouquinho aqui para vocês o que é o Lake House, o que é o Gateware House, quando eu uso um, quando eu uso o outro. Lembrando, Fabric ele é baseado em personas. Então, eu tenho uma persona do engenheiro de dados e eu tenho uma persona do developer de Data Warehouse, né, do SQL Engineer, beleza? Então, espero que esse vídeo tenha ficado claro aqui para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos, tá? Se você ainda não teve a oportunidade de curtir os vídeos anteriores que eu deixei aqui no canal, fiquem à vontade para acessar, o conteúdo está bem interessante, tá? E botem aqui nos comentários o feedback, quais são os conteúdos que vocês querem escutar aqui no canal, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Esse vídeo aqui foi um vídeo mais rápido. Vai lá, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa informação com mais colegas para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Beleza? Vejo vocês na próxima. Um abraço.